Olá, meninas! Estávamos com saudades. Nós preparamos 3 aulas incríveis para vocês, que nós vamos mostrar como montar composições para roupas de mesa com sucesso, né, Lucília? Meu nome é Aparecida. E eu sou a Lu, nós somos da Supla Decor, né, mãe e filha, e atualmente atendemos milhares de clientes, né, mãe? Muitos clientes. E além disso, né, além de vender as roupas de mesa, a mãe também ensina a confeccionar as mesas. Então, nada melhor do que ela para nos dar uma aula sobre composições de roupas de mesa. Porque aqui, gente, na Supla Decor tem muita composição que caiu na graça das clientes, né, mãe? É verdade. Eu não sei se você que está nos assistindo já é nossa aluna, se é nossa seguidora ou se você é nova por aqui. Mas nós preparamos essas 3 aulas incríveis em que você vai aprender a fazer composições lindíssimas, né? Que vão cair na graça de suas clientes e que vão fazer o maior sucesso. É isso aí, aquela composição, sabe quando o tecido esgota, fica naquela fila de espera, né, mãe? Oh. É muito bom quando isso acontece. Às vezes você pode achar que para fazer a composição de roupas de mesa de sucesso, você tem que ter só aquele feeling ou aquele bom gosto, né, mãe? Até ajuda, né? Ajuda, mas existem técnicas, né, que a gente pode aprimorar esse conhecimento com relação a fazer essas composições que vão te ajudar a ter sucesso nessas composições. E nós estamos aqui hoje para isso, mostrar para vocês que além desse feeling, além desse bom gosto, nós podemos acrescentar técnicas que vão ajudar a vocês a fazer essas composições. Qual suplá combina com qual jogo americano, com qual guardanapo, com qual porta-guardanapo. E para isso, nós vamos utilizar o conhecimento, que é o mais importante, né, Lucília? Exatamente. Porque sem esse conhecimento sobre as cores, o básico... Tem que saber, né, mãe? Tem que saber. Além de ter o seu bom gosto associado e ter que aceitar também o gosto da cliente, porque às vezes a própria cliente também não tem esse conhecimento. Sim. Então você tem que ter necessidade, na hora da escolha da cliente, você poder de alguma forma auxiliá-la também, para que ela tenha uma mesa bonita e volte a comprar com você. E as clientes gostam dessa sugestão, você mostra conhecimento, você mostra que sabe o que você está fazendo. Isso é muito importante na hora da venda, né? Exatamente. Mas, meninas, não é só isso. Além de a gente passar para você as técnicas e as estratégias básicas com relação a combinações de cores, eu vou ensinar para vocês o porta-guardanapo de orelhinha de coelho em feltro. Agora, a ideia inicial não era a gente ensinar esse porta-guardanapo, né, mãe? Mas o que aconteceu? Nossa, tanta gente querendo, porque a Páscoa tá aí, né, gente? Tá na porta. Então, a gente vai mostrar para vocês como fazer esse porta-guardanapo de coelhinho. Se você já quiser incrementar a sua própria mesa, né, você pode fazer, porque esse porta-guardanapo ele é feito de feltro. O feltro você consegue adquirir em qualquer armarinho com enormes variedades de cores. Então vai facilitar para você que quer compor uma mesa de Páscoa para venda e para você que está em casa querendo fazer uma mesa de Páscoa, você pode adquirir o feltro para a própria família. Para a própria família e já fazer a sua mesa temática de Páscoa. É tá? isso aí. Então vamos por partes para a gente não se perder. Nessa primeira aula, a gente vai já explicar o básico das cores. Exatamente. Falar um pouquinho do círculo cromático e iniciar as combinações, não é isso? Isso. Na próxima aula, na aula 2, a gente vai aprofundar, vai fazer outras combinações, usar outras técnicas de combinações de cores, né? E, além disso, vamos falar sobre aquelas estampas que são tendência, né, mãe? Estampas e cores, que algumas já vêm de alguns anos atrás, né? Outras foram eleitas cores do ano, então isso tudo a gente vai ver na segunda aula. E na terceira e última aula, efetivamente, a gente vai colocar a mão na massa e vai fazer o porta-guardanapo de coelhinho e aproveitar e montar algumas composições de Páscoa. Mas uma coisa muito importante que eu quero passar para vocês têm que assistir as 3 aulas, porque uma complementa a outra, importante, né, Lucília? Senão vocês vão ficar com conhecimento pela metade. Exatamente. Né? Nós fizemos, para não ficar uma aula muito longa, né, nós dividimos em 3 aulas, então nós vamos passar a parte de conhecimento com relação às cores primeiro, depois nós vamos mostrar as combinações, as combinações, né, e as tendências para esse ano.
E por último, eu vou passar para vocês como fazer o porta-guardanapo de orelhinha de coelho. Espero que elas consigam guardar isso tudo, né? Lu, já que são tantas informações, por que a gente não faz um resumão a respeito disso? Né? Ao invés, por exemplo, elas poderiam até anotar também numa agenda e tudo, mas com um resumão, né, eu acho que facilitaria. Meninas, deixem os comentários aí solicitando isso, que quem sabe ela anima, porque eu tenho dado tanto trabalho para ela para fotografar e que ela anda meio preguiçosa para atender meus pedidos. Aí já se tá vocês deixarem os comentários, trabalho, né? Não, deixem os comentários aí pedindo, que com certeza vocês ela não vai negar. Vamos ver se a gente faz um resumão depois da aula, mas mais importante do que ter o resumo das técnicas é ver aqui ao vivo as combinações que a gente vai fazer, né, mãe? Certo. Primeiro eu vou falar para vocês sobre as cores, né, Lucília? A primeira coisa que a gente tem que saber é sobre as cores. Isso aí. A gente trouxe um círculo cromático aqui, ó. Vamos tentar mostrar aqui para a câmera de cima. Vou botar aqui no azul. Já tinha esse círculo cromático. Vocês não se apertem, não precisa comprar qualquer... Tem na internet, né, Lucília? Tem app também para baixar. Tem aplicativo que vocês baixam e aí vocês conseguem o círculo cromático. O círculo cromático, assim, a mãe, né, gente, essa parte de cores, ela domina bem, porque vocês sabem, quem é seguidor raiz aqui sabe que ela é pintora de mão cheia, né? Aliás, foi, né, mãe? Você foi, porque agora a artrite e a artrose não deixa mais eu pintar. A minha paixão realmente era pintura em tela. Sempre gostei muito, mas agora não tenho mais a sensibilidade, né? Os dedos já não... Minha mão já não fecha, então não tem mais aquela sensibilidade que você precisa no pincel. Mas as meninas já viram que tem quadro seu lá em casa. Então, as cores ela domina bem. Então, vou deixar ela falar, né? Porque é uma parte que ela domina bem. E o círculo cromático nesse contexto vai auxiliar na hora delas escolherem as combinações dos tecidos, né, mãe? Então, vamos falar um pouquinho. O círculo cromático ele tem 12 cores. 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias. Fala para as meninas as primárias. São a vermelha, a amarela e a azul, né? Porque são as 3 cores que de alguma forma estão presentes em todas as outras. Né? Misturando essas, surgem as secundárias, que são a verde, a laranja e a violeta ou roxo. Então, as primárias. Azul, vermelho, amarelo, as secundárias laranja, violeta e verde, e as terciárias são todas as outras 6 cores, né, que surgem dessas misturinhas, dessas misturas dessas cores. Lembrando que a gente também tem tonalidades, né, mãe? Então dentro do verde você tem vários tons de verde. Vai depender da quantidade da mistura dessas cores. Então, por exemplo, se você vai misturar amarelo com azul, se você colocar um tantinho de azul com uma quantidade maior de amarelo, você vai ter um verde mais claro. Se você colocar uma quantidade maior de azul e menos de amarelo, você vai ter um verde mais escuro. Então essas misturas que fazem as tonalidades, a quantidade de cor que se mistura, né? A quantidade que você usa para misturar as cores primárias. Então, depende da quantidade que você vai colocar, tanto de uma quanto de outra, para você ter as tonalidades, ser mais clara ou ser mais escura. Perfeito. Então, eu acho que antes da gente entrar nas técnicas de combinações de cores propriamente ditas, eu acho que uma classificação legal de passar para as meninas são as cores quentes e frias, né, mãe? Porque isso na hora de você montar a mesa posta, de você escolher a sua roupa de mesa, faz diferente, né? Porque aqui do lado de cá a gente tem tons quentes, né? Pro meu lado aqui são tons frios, né? O azul é tom frio e o laranja um tom quente. Então, a depender de qual sensação, do que a cliente quer passar montando aquela mesa, você tem uma indicação. Exatamente. Né? Porque as clientes têm muitas dúvidas a respeito disso também, Sim. né? Porque vai depender, por exemplo, até das misturas das cores quentes e frias que vai fazer a sua mesa. Aqui, por exemplo, nós temos uma composição fria, mas a gente pode, de alguma forma, jogar uma cor quente que contradiz com essa aqui e que vai ficar bom também. Então, para vocês terem uma ideia, se a cliente quiser montar uma mesa com cores vibrantes, né, que transmitem sensações de calor
de afetividade, de, né, vibrante, ela vai usar as cores quentes, né? Tipo essa aqui, que tá com uma composição de laranja. Mas né? poderia usar também o vermelho, Exato. o amarelo, são todas cores quentes, né? O quente e frio é relacionado à temperatura da cor, né? E toda cor tem uma simbologia. Então as cores quentes, elas remetem mais ao fogo, né? Ao calor, aconchego, vibrância. Então as mesas nos tons quentes, o laranja, é um vermelho, um amarelo, né? Exatamente. Agora, são as cores que ficam desse lado de cá do círculo, ó. Vou pegar aqui, do amarelo, tá vendo? Pra cá. São as cores quentes, as de cá. E as do lado de cá são as cores frias. Eu vou até inverter aqui, ó, porque aí fica pra cá as quentes, pra cá as frias. Então, se elas querem uma mesa que transmitem mais serenidade, mais paz, né, mãe? Acolhimento, né? Uma coisa mais tranquila. Né? Então, elas vão partir para os tons mais frios, né? Que são azul, o verde, né? O lilás. Exatamente. Então, você não pode misturar? Sim, pode misturar. É a ideia de contraste que a gente vai ver na próxima aula. Nós vamos falar sobre isso pra frente. Sim, por isso que a gente está falando que é importante assistir as 3 aulas, Exatamente. Né? Aqui a gente está mostrando para vocês o princípio, né? O básico do básico, que com relação a esse tipo de composição, você não tem como errar na cor fria e na cor quente. Se você montar uma mesa baseada nesse princípio, por exemplo, de cores quentes e cores frias, você não tem como errar. Né? Sim, porque elas se complementam, né? Exatamente, elas se complementam e harmonizam também. Exatamente. Entre si, né? Porque cada cor tem uma simbologia, né? E essa questão de cores quentes, neutras e frias, elas levam em conta a temperatura, né? Então, não sei quando vocês já editaram alguma foto, que você vai lá na temperatura e aumenta, ela fica mais amarelada, né, a foto. Exatamente. Então, remete a essa sensação de calor ou mais frio. E as cores neutras são as cinzas, né, mãe? São aquelas que refletem menos luz, marrom também, né? Isso, as cores neutras têm pouca reflexão de luz, né? Então elas não estão associadas à temperatura de calor e frio. São casos do cinza, do marrom, né? Perfeito. Bom, agora que a gente já sabe as cores que compõem o círculo cromático, quais são as cores primárias, as secundárias, as terciárias, já sabemos o que é uma mesa em tons quentes, uma mesa em tons frios. Eu acho que a gente já pode efetivamente começar a entrar no esquema das combinações de cores, né, mãe? Exatamente. Essas combinações são muito importantes que vocês ficarem atentas, porque vocês vão, além de aprender a montar as suas mesas para foto, né, para vocês colocarem na sua vitrine do Instagram, vocês vão poder ajudar as clientes, porque são inúmeras clientes que não têm a menor noção, né, Lucília, de combinação. E além das clientes, a gente recebe também dúvidas de seguidoras, né? Às vezes mandam uma estampa Você e fala... Você que o diga, né? Manda a estampa e fala, Lu, dona Aparecida, qual guardanapo eu uso? Não é incomum a gente receber mensagens, né, Lucília, nos pedindo orientação, porque às vezes as seguidoras veem o tecido na loja e tira a foto e manda pedindo orientação, qual guardanapo que ela fica melhor ela comprar, né? Então, por isso que a gente resolveu fazer essas aulas orientando a respeito disso, dando as noções básicas, né? E isso de alguma forma vai complementar aquele feeling, aquele bom gosto para vocês montarem lindas mesas, fotografar e terem aqueles kits que vão fazer o maior sucesso com a sua roupa de mesa. É isso aí. Então vamos começar efetivamente. Acho que a gente vai começar, já que a gente está com uma mesa aqui de tons quentes e frios, vamos começar com a primeira técnica, que é a mais simples, né? Que é a técnica de utilizar uma cor só e as suas variações para montar a mesa. As chamadas cores monocromáticas, certo? Né? Então vamos lá, aqui a gente tem, então cheguei lá, até fizemos questão de escolher uma base lisa e outra estampada e inverter para vocês verem que pode ser feito das duas formas, não tem problema nenhum. Inclusive uma dúvida muito comum que elas perguntam é se pode fazer a combinação toda de uma cor só. E não só pode, como fica ótimo, fica uma combinação clássica, uma combinação elegante. E uma combinação que não tem erro, Não né? tem erro. Dificilmente você consegue montar uma mesa bonita, como Lucília disse, normalmente sempre elegante, né?
E não tem erro, não tem como você errar usando essa técnica do monocromático se você tiver alguma dúvida, né? Você às vezes pode achar assim, mas uma cor só, a mesa vai ficar sem graça. Gente, não fica. Por quê? Porque você vai utilizar variações do tom, né? Então Exatamente. Aqui a gente escolheu uma base escura. Aqui a gente tem o suplá queridinho, né, mãe? Exatamente. Acho que é um dos mais vendidos, né? Exatamente. Até hoje é um dos mais vendidos. Então é o floral azul, porque a gente pensa às vezes que aquela combinação que vai bombar é o do Tiffany, é o do limão. Sim, esse bomba também. Mas todo mundo precisa daquele suplá, daquela estampa pro dia a dia, né, mãe? Exatamente. Então esse aqui é um que atende super, né? Com certeza. Então aqui a gente poderia utilizar, como a gente fez aqui, a base mais escura, num tom de marinho. Mesmo sendo marinho e escuro, vocês reparem que ela faz o ponto bordado, ó. Né, mãe? Isso aqui você ensina lá no curso, né? As meninas fazerem. Então ela faz o ponto bordado. Colocamos aqui o suplá floral azul. Poderia ter escolhido um guardanapo de poá marinho, né, mãe? Exatamente. De poá royal. Exatamente. Né? Mas escolhi... Um guardanapo azul marinho também. Marinho, ali, né? Mas escolhi aqui um azul mais clarinho, justamente para mostrar essa diferenciação dos tons, né? E também para fazer o contraste com o porta-guardanapo. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Para ressaltar o acessório do porta-guardanapo, você fazer um contraste de tons com o guardanapo. Exatamente. Né? Então aqui ficou uma composição linda. Ela poderia usar pratos brancos, pratos azuis, ia ficar lindo. Mas se quisesse colocar um colorido aqui, um prato amarelo, um prato vermelho, né, que já dá também a ideia de contraste e sai da mesa monocromática, mas também ficaria lindo. Exatamente. Né? Essa técnica a gente vai ensinar na próxima aula. Tá? Exatamente. Então, esse é um exemplo de mesa monocromática nos tons frios. Agora vamos para laranja. Nesse caso aqui, de cores quentes, a gente fez uma inversão, né, Lucília? A gente colocou a toalha americana estampada, a capa de suplá lisa, e vamos utilizar o guardanapo em outro tom de laranja para dar um contraste com a capa. Ficou até bacana porque ficou bem parecido com o tom da própria aqui, estampa, olha, né? Tá vendo? Ficou parecido aqui, ó. Não precisaria, mas casou, Não, né? mas casou. E aqui, ao invés da gente fazer o contraste do porta-guardanapo, a gente utilizou mais um tom monocromático da rosa, né? Deixando o galinho verde. Vamos passar o galinho verde pro lado de cá. Isso, coloca o guardanapo pro lado de lá. Ó, tá vendo? O verde já dá um ressaltinho, né? Exatamente. Então, para poder fazer uma composição bem... são cores quentes, alegres, vibrantes, né? Vibrantes. O laranja traz essa ideia de energia. Exatamente. Na vida, né? Mas não tem erro, porque não tem nada chocante aqui. O que ela poderia usar, uma louça, né, off-white. Sim, ia ficar perfeito. Ela pode usar uma louça verde, se ela quiser também fazer no contraste, vai ficar muito bonito. Então, não tem erro. Na composição monocromática, dificilmente você erra. Sim, então para quem tá começando, né, mãe, é uma excelente forma de começar a treinar, né? Exatamente. Chegou lá na loja de tecido, olhou o tecido, já pensa, como que eu posso coordenar com qual guardanapo, com qual porta-guardanapo, para que vocês não comprem um tecido e depois fiquem perdidas, né, sem saber com o que vai você combinar. tem que aprender a olhar o que você já tem no seu ateliê também, né? Porque às vezes você vê o tecido, mas eu não tenho um guardanapo que combine com ele. Ou, olha, esse tecido vai combinar com aquele tecido de guardanapo que eu já tenho, ou com aquele guardanapo, porta-guardanapo que eu já tenho pronto. Então, é uma questão realmente de você aprender a olhar e ver que, combinando aquilo que você tem na sua visão na loja, né? Porque acontece demais comigo, gente. De comprar chegar lá pro futuro. Não, de você chegar e se apaixonar. Essa semana mesmo aconteceu, né? Porque então eu comprei o tecido pela internet, eu vi a foto que ela mandou para mim pela foto, né? Então, mas quando o tecido chegou, que eu bati o olho nele, falei, gente, esse tecido vai bombar. Imediatamente liguei para ela e pedi para ela separar mais 10 metros para mim. Então, mas a hora que eu já fiz esse pedido, eu já sabia que esse tecido que eu tô comprando, ele já tem no meu ateliê um guardanapo Tiffany que vai ficar lindo com ele. Então, esses olhares vocês têm que aprender a ter, até por economia também, para você não ficar adquirindo
tecidos que você, para o futuro. Eu já passei dessa fase, tá? De comprar para o futuro. Será, Lu? Tenho minhas dúvidas. De vez em quando fica um lá, eu falo, mãe, mas e esse tecido? Ela, não, esse aí eu ainda não tenho um guardanapo, mas vou ter. Mas isso é uma, duas, numa gama de sei lá quantas estampas que você tem, né? Exatamente. Eu acho que o importante para quem tá começando não pode deixar o dinheiro parado ali, né, mãe, no ateliê. Então, quando bater o olho naquela estampa na loja, tentar segurar o impulso e fazer isso que a mãe falou, esse exercício de eu tenho outros tecidos que combinam com ele, o que eu poderia jogar de porta-guardanapo, para que você já compre com intenção, né, mãe? Por isso é que essa é a intenção das nossas 3 aulas de como fazer essas combinações para fazer suas roupas de mesa fazerem sucesso. Porque você aprendendo a ter um olhar, além desse feeling e do bom gosto, da e experiência, do bom gosto, você tem que ter o conhecimento. De alguma forma você tem que conhecer, porque não adianta às vezes você gostar daquilo, amar aquilo, mas você vê que na hora que você vai tirar uma foto, na hora que você vai colocar na sua vitrine no Instagram, essa composição não vai fazer sucesso. Então, o conhecimento nessa parte é o mais importante. Na próxima aula, nós vamos conversar mais a respeito dessas composições. Isso, a gente vai desenvolver outras técnicas, a técnica das cores análogas, das cores complementares, né, e tudo mais. Vamos falar um pouquinho das tendências, das né? Tendências, exatamente, porque nós temos também esse lado. Você tem que ter assim, né? Tem que ter esse lado e ficar atenta nas tendências, porque até para fazer as combinações com as tendências também, né, Lucília? Sim. Isso que é o mais importante, porque às vezes igual o limão siciliano, é a tendência do ano, mas você tem que aprender a fazer as composições com ele. Exatamente. Então amanhã, na segunda aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as composições de cores, né? Os contrastes, as cores complementares, as análogas, tudo isso amanhã. As tendências. Então, gente, não percam a aula de amanhã, está imperdível. Nós esperamos vocês, né, mãe? Com certeza. Então, até amanhã. Até amanhã.